Boa tarde a todos. Boa tarde, senhor. Senhor Alexandre Pinto, nesse, acho que é o terceiro interrogatório, se eu não me engano. Quarto, senhor. Quarto. Bom, essa ação penal é muito parecida, o tema é bem parecido com o interrogatório da semana passada, mas é bom lembrar que cada processo tem vida própria, ainda que o senhor tenha dito alguma coisa na semana passada e que se aplica a esse caso, é preciso que o senhor repita aquilo que o senhor queira dizer, né? Não vamos, em princípio, aproveitar o que está no outro processo. Ou, pelo menos não podemos confiar na nossa memória de que um dia, nesse processo, os advogados, eu, o MP, vão lembrar que o senhor falou alguma coisa no outro. Então, enfim, o ideal é que o senhor esqueça que já falou e diga realmente aquilo que estiver disposto a falar no interesse da sua defesa. Mais uma vez, eu vou, para registro, recordar que o senhor não é obrigado a responder o que vai ser perguntado, né, que o senhor é chamado para se defender. Negativa na resposta, se o senhor não souber a resposta, não quiser responder, isso não significa que o senhor está assumindo como verdade, nem será essa sua omissão ou não participação, não será utilizada contra o senhor. Esse é um ato de defesa, o senhor é chamado para exercer um direito, o senhor não é obrigado a nada aqui. Ok? Sei que o senhor já sabe, eu sou para registro, eu tenho que fazer essas observações. Perfeito. Eu vou lhe fazer uma pergunta, que já houve questionamento aqui na audiência passada. A pergunta é seca, direta, é mais dirigida até a sua advogada do que o senhor, mas enfim. O senhor Alexandre Pinto, hoje, tem a situação jurídica de colaborador com o Ministério Público? Ele firmou o acordo de colaboração com o Ministério Público? Não há acordo firmado nesse sentido? Não existe. Ok, então vamos afastar essa possibilidade, porque um dos interrogantes mencionou no outro dia essa possibilidade, aparentemente ele assim concluiu, simplesmente porque ele confessou numa outra ação penal eventuais delitos, e assim levou aquele interrogando, que era o Celso Júnior, a concluir que assim teria feito por ser um colaborador do Ministério Público. O advogado indagou isso, nós perguntamos no momento, ele negou ter algum tipo de informação inclusive que a senhora acaba de negar como advogada, o também, e não existe esse status jurídico. Então, vamos afastar essa questão de uma vez por todas. Se me permite, pelo que eu entendi, né, um colaborador, por não conhecer termos técnicos e jurídicos, ele interpretou que ele teve uma postura colaborativa perante o juízo, não eu acho até que necessariamente um acordo de colaboração. colaboração. Quando com a prisão domiciliar do senhor Alexandre, eu até mencionei alguma coisa nesse sentido. Sim, exatamente. Vem mostrando uma atitude colaborativa, que é diferente de dizer que fechou um acordo técnico formal de colaboração com o Ministério Público. Então, é só para deixar claro, porque preciso para evitar novas perguntas e eu já adianto que não vou deferir. Por exemplo, perguntas do tipo, mas o senhor tem interesse em fazer colaboração? Mas o senhor já tentou fazer colaboração? Isso, além de ser a esfera íntima do direito subjetivo e potestativo do defendente, no acusado, isso, se existir, é acobertado por sigilo legal. Eu não vou admitir que nós entremos nessa discussão. Inclusive porque a lei nega ao juiz a participação em eventual discussão. Então, que fique claro que eu não vou admitir, e já estou considerando isso aqui, porque não adianta perguntar só para consignar. Já está aqui gravada a minha manifestação, então qualquer impugnação pode ser feita com base nisso que eu aqui já estou adiantando. Bom, senhor Alexandre, então, avisado que o senhor tem direito ao silêncio e o que isso significa, eu pergunto, como de costume, se o senhor identifica dentro dos colaboradores, testemunhas de acusação, algum inimigo pessoal, alguém que tenha motivo para mentir a seu respeito e assim causar algum prejuízo jurídico para a sua defesa. Não, senhor Excelência, não tem nenhum inimigo declarado, ninguém... Perfeito. Bom, essa denúncia trata de possível ato de corrupção no contrato de, acho que é monitorização, isso, da obra do BRT Transbrasil. Perfeito. Teria havido, o senhor sabe que colaboradores, Celso Ramos Júnior e Rafael Lima Roig, são colaboradores do Ministério Público, e informaram aqui que
fizeram acordos com o senhor de pagamento de propina nesse contrato e que esse acordo envolveu os representantes da empresa Dynatest, também da empresa TCDI, inclusive na escolha da formação desse consórcio, da atribuição de 20% do consórcio à TCDI. Então, isso é uma afirmação com alguns elementos de prova que apresenta, de corroboração, que isso vai ser avaliado no momento adequado. O senhor tem conhecimento disso. Também é informado o recebimento de propina por fiscais dessa obra, tanto os de campo, que seria Eduardo Fagundes e Alzamir. Aliás, Alzamir, também colaborador do Ministério Público, confirmou aqui em juízo o depoimento que prestou junto ao Ministério Público, confirmando esses recebimentos e a participação de Eduardo Fagundes. E segundo o Ministério Público e os dois primeiros colaboradores, Maura Fernanda, quem fazia a interface entre a Prefeitura e a Caixa Econômica Federal para atestar a obra e possibilitar o recebimento, né? Perfeito. O financiamento da Caixa. Também teria recebido propina, enfim. E a acusação nesse processo também envolve a existência de uma organização criminosa, quer dizer, que essa estrutura de cobrança de propina no âmbito da Secretaria de Obras, e talvez mais ampla, você mencionou em outro processo, se for o caso, repita, na própria CGO, isso? CGO ela faz parte da estrutura da Secretaria. Isso. Então, de outras obras, quer dizer, esse procedimento de pagamento de propina teria se replicado em outras obras, o que poderia caracterizar a existência de uma organização para a prática reiterada desses crimes. Bom, basicamente essa é a situação dessa denúncia, esse é o contrato que nós estamos tratando, e eu queria ouvir do senhor o que o senhor tem a dizer, se realmente houve esse tipo de acordo, se os pagamentos de propina se deram como afirmam os colaboradores e o Ministério Público que traz para a denúncia. Enfim, se o senhor puder, se estiver disposto a colaborar com esclarecer, né, a acusação, é isso que o juízo espera. Excelência, antes de mais nada, é só reafirmar aqui para Vossa Excelência que eu falei isso no meu último depoimento. Eu estou aqui, na verdade, para colaborar com a Justiça. Na verdade, estou aqui para esclarecer os fatos que eu participei e me redimir dos meus erros aí perante, principalmente, a sociedade, perante a Justiça. E só falando a verdade é a única forma que eu encontrei de realmente me redimir desses meus erros, né? Então, assim, diante disso tudo, que eu tenho que esclarecer para o senhor que acho que grande parte do que o colaborador Celso Júnior fala é verdade, né? Houve realmente um pedido por parte dele, ali no ano de 2014, para mim, em relação à licitação, né? Eu não me recordo claramente se a licitação estava na rua ou não, se foi antes ou não, mas me recordo claramente que ele me solicitou a possibilidade de a Dynatest participar dessa licitação e eu não me opus de forma nenhuma, até porque a Dynatest era uma empresa reconhecida perante não só a prefeitura, mas ao mercado, né, como uma empresa que realmente executava o serviço. Para que ela participasse, depende de pedido que uma empresa participe de uma licitação? Não depende de pedido nenhum. A licitação é aberta para qualquer empresa participar. O que ele me pediu, na verdade, é que ela participasse, que nós garantíssemos que ela obtivesse isso naquela licitação, né? E eu falei que de minha parte ninguém tinha solicitado nada, não via, assim, poderia realmente ajudá-los nesse sentido, ajudá-lo ali mais pelo Celso, né? E quando eu falo pelo Celso, eu não falo nem pelo Celso Filho, eu falo sempre pelo Celso Pai, porque era quem de fato eu tinha um relacionamento, uma amizade e um agradecimento a ele por tudo que ele me ensinou também tecnicamente, né? E me contribuiu muito na minha formação de engenheiro civil. Além dessa questão técnica, profissional, que é interessante,
Vocês tinham também um relacionamento já de acordos de propina, antes, alguma coisa do tipo? Não, assim, eu tive um acordo Porque com... a impressão que ficou até do outro processo, enfim, a impressão que ficou do relato do próprio Celso Júnior, é que ele já chegou meio diretamente oferecendo, com uma certa intimidade, porque já havia uma abertura anterior e o pai teria passado, talvez, para o filho essa possibilidade de chegar direto e oferecer. Na verdade, assim, o Celso Filho, ele era muito, assim, tinha uma intromissão muito grande, né? Era uma pessoa que era um pouco, assim, eu considero até um pouco pedante, assim, perante os outros em relação a entrar, né? E conversar de determinadas coisas. Bem diferente do pai nesse sentido, né? Mas o que eu posso falar para você, assim, que realmente houveram outros fatos, como a gente relatou aqui na semana passada, que foi quando o Celso, e ele fala isso realmente no depoimento dele, em 2009, né, com a obra da recuperação da linha vermelha, foi detalhada ali no projeto, né, que foi elaborado pelo pai dele, pelo Celso, a aplicação de geogrelhas, né, no pavimento, previsto no projeto de pavimento. E eles representavam uma empresa o filho, ele representava uma empresa que fabricava esse tipo de produto, que era uma empresa estrangeira, eu acho que era francesa, se não me engano. E lá nesse congresso em Lisboa, eles me apresentaram até essa pessoa e perguntaram se realmente eu poderia ajudá-los. Eu falei, claro, pô, na verdade estou ajudando você, estou ajudando seu pai, né? Então, assim, eu quando cheguei no Rio de Janeiro, conversei com o pessoal, com um engenheiro da UAS, na época, eu falei isso aqui, que era o gerente, e pedi a ele ver se poderia realmente contratar a empresa do Celso para fornecer aquele produto, até porque era um produto de excelente qualidade, comprovado em laboratórios, testes laboratoriais, e até onde eu sei também tinha um preço bom aqui no mercado, porque ainda não era um produto fabricado no Brasil, era só teria que importar de algumas empresas estrangeiras. Então, de fato, isso aconteceu ali, ele me ofereceu depois disso, como eu falei aqui, R$1 por metro quadrado desse produto, eu aceitei, e foi isso que aconteceu, foi o início, assim, foi isso o relacionamento que eu tive assim, mais próximo com o filho dele, até que chegasse ali em 2013, quando ele me ofereceu em abrir a minha conta num banco, primeiro num banco em Paris, né, que eles tentaram, não conseguiram, e depois, quando ele me apresentou aquelas pessoas que eu falei, né, que eu citei aqui, que eram 2 ou 3 pessoas que eu não me recordo quem era realmente, para abrir abrir a empresa Centovale, e depois eles abriram uma conta num banco em Mônaco. E depois essa conta foi abastecida. Aí a fase depois dela passar para o Uruguai, ele só me comunicou, eu já realmente não participei. Ele que cuidava, e aí ele fechou a conta e abriu, só me disse que abriu numa corretora no Uruguai, mas eu não sabia qual era a corretora, fui descobrir isso lendo os autos aí depois. E aí perdemos o contato também em 2016, e nunca mais tive contato nem com ele, nem com o pai dele. Bom, então, mas de fato, assim, Excelência, 2014, só voltando, então 2014 ele me pediu isso, eu aceitei em que realmente a Dynatest participasse, nós ajudaríamos a Dynatest a vencer essa licitação. E aí um fato posterior que aconteceu depois disso, depois desse pedido dele, foi que a TCDI me solicitou também participar disso. A TCDI já trabalhava para a prefeitura, assim como a Dynatest já tinha feito alguns pequenos trabalhos. A TCDI já trabalha para a prefeitura desde a época do governo César Maia, eles trabalhavam na Secretaria de Habitação. Eu conheci, por acaso, o Vanderlei em 2008, quando eu ainda estava na Fundação Rio Águas, né? E a TCDI ela me solicitou se poderia participar dessa licitação e também se a gente ajudaria eles. Eu falei, não, tudo bem, mas já tem uma outra pessoa interessada e tal, eu vou ver o que eu consigo te ajudar nesse sentido. A Dynatest, que era o Celso, na verdade, né? Essa minha relação era com o Celso, né? Com o Celso Filho, nesse caso. Esse fechamento, esse compromisso seu, enquanto secretário, com a Dynatest e logo em seguida com a TCDI, né, de que eles inseriam essa licitação, isso foi antes do julgamento da licitação? Sim, antes. O que o senhor fez, se é que fez alguma coisa, ou pediu para fazer,
para que, de fato, essas duas empresas, ou Perfeito. esse consórcio, vencesse a licitação. Perfeito. Bom, Excelência, antes de mais nada, assim, então aí eu só aproximei a TCDI ali do Celso, né? Eu falei com ele, olha, há o interesse deles, eu gostaria realmente que eles participassem em consórcio com vocês, e aí vocês decidem aí que são percentuais, que um fica, que o outro fica, Percentual entendeu? de 20% não foi o senhor que fixou? Não, eu não me recordo de ter fixado percentual nenhum, né? De assim, ser 20, 50, eu não me recordo disso, tá? Mas deixo bem claro aqui que realmente eu ajudei a TCDI a ganhar essa licitação junto com O eles. que fez para... Não, e como foi feito isso? Né? Na verdade, sim, essa é uma licitação de técnica e preço, né? E eu comuniquei ao meu subsecretário, Wagner Pereira, que a gente ajudaria a Dynatest a vencer a licitação por causa do Celso, e que a TCDI manifestou ali interesse, né, de participar. A TCDI já tinha feito outros trabalhos com a prefeitura, e pedia ao Wagner que realmente falasse com a Maura, que havia esse interesse, a Maura e o Eduardo Fagundes, que havia esse interesse, e que eles também, de alguma forma, ajudassem nisso. Principalmente no edital, na licitação ali no edital, né, em termos de algum tipo de ajuste que tenha sido, se precisasse no edital, e também nas notas técnicas, né, porque essa era uma licitação de técnica e preço. A Maura e o Eduardo, eles atuavam nessa avaliação, na questão técnica? Atuavam. Entendeu? Então, o senhor tá assim, eu tenho certeza que a Maura atuava, né? O Eduardo Fagundes, eu acredito que ele também atuava. O julgamento, a avaliação deles foi determinante para que esse consórcio vencesse? A licitação, ela tem um percentual de técnica e um percentual de tem preço. Um percentual subjetivo. A técnica é sempre mais subjetiva, né? Ela não é fator preponderante para ser vencedora da licitação. O menor preço ainda é um fator na fórmula preponderante. Mas, assim, ela é importante nesse sentido. Mas houve algum tipo de informação privilegiada para esse consórcio da Dynatest? Eu não tenho dúvida que deve ter havido. Alguém já está pedindo tanto? Eu não tenho, assim, nesse sentido eu não sei. Mas, assim, em relação ao edital, a tirar as dúvidas, a participar da técnica ali, né, do edital, né, para colocar exatamente o que querem ouvir, eu não tenho dúvida que deve ter existido isso. O senhor pediu isso? Pedi isso ao Wagner, Wagner, que era meu subsecretário. Não, pedi isso ao Wagner, que era meu subsecretário. Eu não falava isso direto para as pessoas, entendeu? Eu falava isso sempre para o Wagner. Eu não falava isso, falava com o Wagner e pedi o Wagner para ele atuar junto a quem fosse de direito. E ele deu retorno? Ele falou com quem Sim, falou, com quem disse? deu retorno, né? Na verdade, ele disse que tinha conversado com a Maura. A Maura trabalhava no mesmo andar que a gente, muito próximo da gente, e ele conversava com a Maura nesse sentido. Com a Maura, ele disse que conversou e estava tudo certo? Ele deu um feedback? Ele falou, sim, feedback de que tudo estava caminhando bem. Eu lembro ali, assim, que na minha sala, a única empresa que veio me perguntar sobre isso foi a Concremate, né? A Concremate manifestou interesse. Aí eu falei, já tem interesse aí da Dynatest, tal, vocês vão lá e conversam um com o outro, entendeu? E eu acho que a Concremate, não tenho certeza, mas acho que a Concremate nem participou da licitação. Acredita que porque já recebeu o indicativo de que já era... Perfeito. Que era um indicativo assim, mesmo que não seja direto, há um entendimento ali entre... de parte de quem está aí. O contrato já teria um jantar. Então foi isso assim que aconteceu. O Wagner deu retorno que acertou essa avaliação positiva para a Dynatest TCDI com a senhora Maura. Mais alguém? O senhor mencionou o Eduardo. O Eduardo, eu pedi o Wagner conversasse com o Eduardo, porque eu sei que o Eduardo também participava, porque a gerência dele na CGO era a gerência que, na verdade, tomaria a frente, né, desse projeto, né, da Transbrasil. Projeto, quando eu falo a obra em si, né? E era necessário eles terem esse apoio, essa monitorização. Então, por isso que eu pedi o Wagner conversasse com o Eduardo também. E o Wagner disse se tinha acertado os ponteiros com o Eduardo? Eu não me recordo se o Wagner foi claro em dizer que acertou os ponteiros com o Eduardo. Só se lembra de ter pedido para ir ao Eduardo. Não se recorda de ter recebido. Tá. E, bom,
toda essa movimentação a benefício da Anateste CDI em troca de um pagamento de um benefício. Sim, excelência. Assim, em relação ao eu posso falar em relação ao Celso Júnior, né? Posteriormente à licitação, a gente combinou isso. Aí, de fato, eu também não me recordo se fui eu que falei com ele ou se foi o Wagner, porque às vezes eu e o Wagner falávamos esse assunto. Eu falava um pouco menos, o Wagner às vezes falava um pouco mais. Mas não me recordo, mas pode ter sido realmente eu que tenha falado com ele. Mas o acerto que ele fala... O acerto existiu. O acerto de fato existiu. Era 3%. 3% para a Secretaria de Obras. Que inclui a CGO. Que inclui a CGO. Inclui a CGO e inclui também aquela outra pessoa que o senhor pediu para eu não falar. Sim. Parece um absurdo, né? A justiça funciona, mas em algumas pessoas não pode funcionar. Mas vamos andar de acordo com... Claro, estou aqui para isso. Mas se eu não faço confusão, era 3% para a Secretaria e 1% para aquele outro membro de Tribunal de Contas. Não, era 1% para um órgão que tem foro. Não era para o membro. 3%, dentro dos 3%, a maior parte desse valor ia para esse senhor. Para o seu antecessor lá nessa pasta. Perfeito. E tinha mais 1% que é para um órgão. Para não era uma pessoa. Um órgão. Esse órgão era o Tribunal de Contas. Ele está falando de órgão, não está falando de pessoa. Esse órgão era o Tribunal de Contas do município do Rio de Janeiro. Do município, sim. Tá. Eu acho que perguntei no outro caso, mas tenho que perguntar até agora, inclusive porque a acusação de organização criminosa faz referência indireta a outras obras, outros regimes. Esse mesmo esquema de cobrança de propina se reproduzia em outras obras? Era alguma coisa, era regra ali na Secretaria de Obras? Não, como eu falei para o senhor, assim, não era regra, não era sistêmico em todas as obras. Não em todas? Não em todas, porque, como eu falei para o senhor, tinha algumas obras que eram empresas de fora do Rio de Janeiro, que ninguém conhecia, a gente não conhecia. Tinha também indivíduos aqui que eram ameaçadores, né, do ponto de vista físico. Então a gente não queria nenhum tipo de conversa com essa gente. E por outro lado, assim, também assim, acho que é só para deixar muito claro que assim, essas coisas não eram só da Secretaria de Obra em si, né? Eu quero dizer assim, o centro disso tudo não era a Secretaria de Obra em si, né? Onde era? Assim, a gente tinha casos, né, principalmente das grandes obras, que as determinações não vinham da Secretaria de Obra, vinham de outro lugar. Vinha, na verdade, assim, do gabinete, né, do ex-prefeito Eduardo Paes, né, no qual ele pedia que realmente determinava, não pedia, determinava que determinada obra, principalmente as grandes, existiria uma... Então uma grande, ou maior? A Transcarioca foi uma obra de mais de R$1,5 bilhão de reais, né, e veio pedindo cobrança de propina do prefeito? Na verdade, sim, uma obra de mais de R$1,5 bilhão de reais, que veio uma determinação do prefeito de quem, né, uma determinação montada ali com o prefeito e com outras duas pessoas, assim, que eu também não acho que assim, não dá para mim citar o nome dessas pessoas aqui. São autoridades que têm força. Deputado federal, deputado estadual, senador, governador. Mas se essas pessoas não estão no exercício do cargo, inclusive do ex-prefeito, o senhor fique à vontade. Mas essas pessoas estão em exercício de cargo hoje com foro. Então não precisa mencionar. Mas assim, isso era na verdade montado, né, de uma certa forma com determinação dele. O senhor assistiu da boca dele isso em algum momento? Claro. Ele pode reproduzir as palavras? Não, ele dizer claramente, sim, eu posso falar em relação a uma delas, que é a Odebrecht, em relação a uma obra da Odebrecht. Qual obra? A obra foi a Transoeste, que foi muito clara em dizer, assim, a Transoeste vai ser da Odebrecht, e foi fechado na sala dele, na presença... Antes do edital? Antes do edital. Na presença ele pessoalmente atribuiu essa obra à Odebrecht. Fechado na sala dele com o senhor Júnior da Odebrecht, com o senhor Leandro Azevedo da Odebrecht. E eu presente junto com ele. E qual foi... só isso? Encerrou aí ou ele falou mais? Disse
Não. Pagaria o quê? A quem? Na verdade, sim, em relação a isso, a gente sabe, me dito, né, pelo Odebrecht, pelo Leandro Azevedo, que existia um determinado pagamento que aconteceria Ao prefeito, a partido político. ao prefeito. Esse pagamento da Transoeste, esse pagamento, ele foi feito de que forma? Dinheiro, no Brasil, no exterior? Não sei, excelência, eu não entrei, não perguntei isso ao... Lembra do montante? 1,75% do valor do contrato foi o que o Leandro Azevedo me falou que era combinado com o prefeito Eduardo Paes. Pessoalmente com o prefeito, com o ex-prefeito. E quanto era esse dinheiro, sabe? O contrato da Transoeste, por exemplo, chegou a ordem de quase 600 milhões de reais. Né? 1,75%? Isso foi o que o Leandro Azevedo me confirmou e disse que era o acerto. 600 milhões? Era o acerto da Odebrecht em relação a ele. Tanto dinheiro que eu não sei fazer essa conta. Eu tenho aqui uma maquininha. Este valor, 1% de 600, 1,75% de 600 milhões, que é a obra da Transoeste, esse pagamento foi a cargo da Odebrecht, foi pago de acordo com sua conversa com Leandro Azevedo. Na Na verdade, o Leandro Azevedo me esclareceu isso, né? Me falou isso. Na época ou Na recentemente? época, não, na ou... época. Na época? Na época. Entre no ano de 2000, final de 2009, 2010, ali. Isso eu ouvi da boca do senhor Eduardo Paes, que Eu ouvi a boca dentro do gabinete dele, dentro do gabinete dele, numa reunião com o Júnior, com o Leandro, onde fechou a planilha da Transoeste, onde na verdade foi acordado que a Odebrecht ia vencer a Transoeste. Alguma outra obra? Você falou grandes, né? Essa aí, todas as grandes obras. Não é possível um secretário de obra ele determinar numa grande obra quem vai vencer. Não é possível. O senhor sabe o que foi feito, o que foi montado, que engenharia foi montada para que a Odebrecht de fato... Se eu falar essa dinâmica para o senhor, eu vou ter que falar de pessoas... Não sei se eu fico com medo ou se eu fico curioso. Não, assim, se eu me permitir, eu falo. Tempo, desde que... Se eu me permitir, eu falo. Respeitar, mencione, conte o procedimento, só não se refira a pessoas com pouco. Pode mencionar, inclusive, um pouquinho, fulano que hoje é deputado federal, alguém que hoje é deputado estadual, enfim, por exemplo. O procedimento, assim, começava realmente na determinação desse grupo, né, dessas 3 pessoas, do prefeito e desses outros... Prefeito e mais duas autoridades. De montar um grupo de empresas que fizesse as grandes obras. E, assim, eu fui alçado para ser secretário, fui primeiro subsecretário, depois secretário, para que isso fosse viabilizado. Né? Que tivesse alguém ali que realmente viabilizasse isso de uma forma técnica. Né? Isso aconteceu. Uma aparência de legalidade. Escolha que já estava tomada. Exatamente. E para isso as empresas elas trabalhavam em conjunto, né, com técnicos da Secretaria de Obra na montagem dos editais de licitação, né, com as parcelas de maior relevância técnica, né, para que na verdade outras empresas também não participassem, principalmente as empresas de fora do Rio de Janeiro, né, de fora da cidade, né, de empresas que não e de fora desse grupo, né, que atuava nesse grupo de empresas que atuava muito ali próximo. Participar do jogo. Exatamente. Então, assim, a gente dava toda a legalidade nisso. E os outros participavam, como? Você imagina que ninguém nunca está satisfeito com o que tem. Né? Então, quando uma empresa, no caso, né, você está aqui, por exemplo, a Andrade Gutierrez não ficava satisfeita em receber um determinado percentual daquela obra, ela batia na porta lá de quem? Não era na minha. Eu não tinha poder para mudar aquilo. Ela ia bater na porta do Eduardo Paes e do candidato lá. Tinha esse diálogo direto com o então prefeito, com as empresas, com as empreiteiras? Todas as empreiteiras iam no gabinete do prefeito e do secretário-chefe da Casa Civil à época. O senhor mencionou Andrade, mencionou Odebrecht, alguma outra? OAS, Delta, Carioca Engenharia. Tá. Além dessa obra, o senhor mencionou uma obra, falou em grandes. Falei a Transcarioca também, que foi uma obra que foi construída com recursos do BNDES, né, de financiamento.
a macrodrenagem, Jacarepaguá, né, que também foi com o recurso da Caixa Econômica, assim, todas as grandes obras, né, os projetos, grandes projetos. Teve acordo que o prefeito participou pessoalmente dessa... Pessoalmente. Tá. Ok. Isso essa visão ampla é importante porque só queria dar essa visão, uma organização. Eu só queria dar essa visão ampla para assim, assim, acho que a Secretaria de Obras não era o centro disso tudo. Uma vez eu até perguntei num dos interrogatórios, eu perguntei ao senhor, mas foi o senhor que inventou isso tudo, né? O senhor me falou na semana passada. Isso sobre, assim, na verdade, eu esclareci ali um pouco o que vinha, mas, né, passado, mas... O ritmo é isso, é o seu tempo, o que o senhor entende que deva... Eu tinha, assim, para falar a verdade, tinha e tenho ainda, né, tenho um certo medo ainda, entendeu? Porque a gente acaba mexendo com muitos interesses, né, então... Eu vou dizer uma coisa para o senhor, medo, eu também tenho. Isso aí, medo é inerente ao ser humano. Isso. Exatamente. Eu sou contra, eu acho que não podemos ter o medo paralisante e nem deixar de fazer o que é o certo, claro, porque acha. Entendeu? Não, eu estou aqui. Há pessoas que se mantêm em algumas posições contando com isso. Contando que as pessoas que querem fazer o certo terão medo e não vão fazer. Então, eu assumi aqui perante a justiça e da minha consciência e para a sociedade, eu estou falando isso aí com toda sinceridade, de na verdade contar a verdade. É isso que eu estou fazendo. E é isso a minha forma que eu encontrei de redimir pelos meus erros. Né? Bom, a gente partiu da Secretaria de Obras e foi ao que seria o núcleo do poder, né, na esfera municipal. O senhor já percebeu, já notou algum tipo de pedido nessas negociações de escolha de empreiteira? Essa obra vai ser sua, de atribuição, né? Essa obra vai ser sua, você com aquele consórcio, essas montagens que a gente já ouviu até aqui colaboradores afirmar que aconteceu. O senhor já ouviu em algum momento que pedido de contribuição, além de dinheiro, participação, pedido de doação eleitoral, participação eleitoral, nesse mesmo ambiente de corrupção, um ambiente de escolha de empresas? Nesse mesmo ambiente. Que tipo de negociação o senhor viu nesse sentido? Olha, é tanto para cá e tanto para o partido tal, partido tal? Na verdade, eu nunca escutei dizer que era para o partido tal, partido Y. Na verdade, eu escutava dizer que era para esse núcleo, e esse núcleo, na verdade, dividia entre os partidos que apoiavam também, entendeu? Então, mas nesse mesmo ambiente de escolha de empreiteira, na hora de dividir as obras, o discurso ali naquele ambiente íntimo de conversações ilícitas, o discurso também tinha a ver com financiamento eleitoral, ajuda de partido. Sim. Isso é interessante porque eventualmente pode ligar. Há pessoas hoje em dia que tentam dissociar. Não, corrupção é uma coisa quando o dinheiro vai para a minha conta pessoal, como se alguém fosse idiota de fazer isso. Né? E tudo mais é apenas uma questão eleitoral que tem que ser resolvida na justiça eleitoral. Aí existem algumas críticas institucionais a fazer, mas é interessante. Então, vamos voltar à questão da Secretaria de Obras. O senhor mencionou essa CDI Perfeito. do senhor Vanderlei, né? Perfeito. Vanderlei. Mencionou que já fez obra antiga. Na verdade, só para posicionar, eles não fazem obra. Eles, na verdade, prestam serviço de consultoria. Assessoria. Sim, mencionei. Muito bem. Essa TCDI, o colaborador disse que o interesse do senhor em atender a TCDI seria porque ele seria um canal com o Ministério em Brasília, o Ministério das Cidades, eu acho. Tem essa vinculação? Excelência, assim, o Vanderlei, né, da TCDI, ele é uma pessoa que tem muito conhecimento no âmbito político, né, e transitava muito bem em Brasília. Transitava aqui no Rio de Janeiro também, né? Pra você ter ideia, quando eu fui convidado
pelo prefeito Eduardo Paes em 2008, quando ele, 2008, você não pode esquecer que assim, eu era presidente da Rio Ave, estava ligado a um governo de oposição a ele, né, que era o governo César Maia na época. Mas eu tinha um conhecimento muito grande com o Eduardo, né, de vários anos de trabalho. E quem me ligou, na verdade, me lembro que eu estava até dirigindo o carro, quem me ligou, acho que foi em novembro, e para dizer que o prefeito queria falar comigo foi exatamente o Vanderlei. O Vanderlei, em algum momento, ele estava... Ele ligou para dizer quem queria falar. O Eduardo Paes. E aí me passou o telefone dele, o Eduardo falou comigo e tal, aí pô, né, dei os parabéns para ele, porque realmente durante a campanha eu não tive nenhum contato com ele. E depois eu fui convidado, aí através na época do indicado, que seria o secretário Guaraná, assumi um cargo na Secretaria de Obra, que foi o cargo de coordenador geral de obra, e depois eu fui alçado a subsecretário. Então, assim... Essa sua ascensão teve alguma disposição sua de participar de algum arranjo, alguma coisa, ou não? Ali não, disposição não. Ali eu fui para trabalhar, né, para continuar trabalhando. Né? Eu fui, na verdade, envolvido nisso. Né? Eu acabei... Não nesse primeiro momento? Não, nesse primeiro momento. Ali isso era um técnico e foi alçando... Não que eu já não tinha... Eu já até disse para o senhor que eu já tinha cometido alguns erros no anterior a isso. Né? Quer falar sobre esses erros anteriores? Eu não lembro disso. Só disse que o senhor me perguntou uma vez se eu comecei... Águas, né? Exatamente. Então, na obra da bacia de Jacarepaguá? Exatamente. Um pouco antes até. Então, excelência, assim, aí... Isso foi um voo solo seu, uma coisa sua pessoal, ou já também fez parte de uma obra? Minha, do Wagner, assim, foi mais isso. Uma coisa, pequena, nada, bem pequena mesmo. Mas voltando só, então, excelência. Então, assim, a gente... ali, como eu falei, eu conheci o Vanderlei em 2008, ele trabalhava na Secretaria de Habitação, né? Fazendo trabalhos de consultoria também nessa área, principalmente por causa do envolvimento que a Secretaria de Habitação na época tinha muitos contratos com o Ministério da Cidade, né? E aí, a época, o Ministério das Cidades era na época do PT, né? E o governo daqui era um governo de oposição, o governo César Maia, então o Vanderlei que fazia esse meio de campo lá. E aí eu conheci ele ali em 2008, ele veio conversar comigo, mas assim, conversa muito rápida, né? Nada sobre ilícito, na verdade ele só mostrando, me mostrando assim, se eu precisasse, através da Rio Águas, de conseguir algum apoio para pleitear recursos, que podia contar com ele e tal. Eu falei, tudo bem e tal, mas naquele momento não... mas ele intermediou algum negócio que gerou propina, esse Vanderlei? Não, assim, excelência, aí... Liberou... Naquela época, naquela época, em 2008, nada disso, né? Não aconteceu. E aí depois, aí a gente manteve contato, como eu falei, depois da eleição do Eduardo. Tive em alguns momentos com o Vanderlei ali por conta de pleitos nossos em Brasília. Eu na época, o secretário Guaraná, tivemos lá em Brasília alguns técnicos, assim, mas mais para abrir as portas, nada assim que indicasse que tinha algum acordo de propina, alguma coisa nesse sentido. Nada. Flagrantemente legal. Só realmente para fazer uma espécie de contato, um lobby, entendeu? Alguma coisa desse tipo. Então a gente fizemos alguns trabalhos nesse sentido. E depois o Vanderlei me pediu ajuda, né, nesse caso de poder continuar trabalhando. A empresa dele realmente trabalhava, a empresa de consultoria, não tinha esse negócio de não trabalhar, né? E de fato eu ajudei ele nesse sentido, até para manter uma relação, porque eu sabia, por exemplo, ali no Ministério das Cidades, né, ele tinha, e na base do Partido Progressista, do PP, ele tinha muita entrada em Brasília, né? E a Secretaria de Mobilidade Urbana, ela pertencia ao PP. Né, dentro do Ministério da Cidade. E o Vanderlei mantinha ali o contato com algumas dessas pessoas, mas também assim, nunca me transpareceu que daria nenhuma propina. De nenhuma negociação não, diretamente com ele, com ele? Nunca assim, o Vanderlei nunca me pediu, nunca me ofereceu nenhuma propina, eu também nunca pedi a ele, nem nunca ele também me disse que determinado funcionário lá do Ministério da Cidade ganhava propina, ou que algum parlamentar recebesse da parte dele. Nunca me falou nada disso, não. Era mais assim para abrir as portas e no sentido também para que ninguém atrapalhasse nada, né? Até porque assim,
sinceramente, com o Eduardo Paes, ninguém precisa abrir as portas, porque ele mesmo já ia abrir as portas lá em Brasília por causa do conhecimento que ele tinha com o presidente Lula, né, com todo mundo. Então, não precisava de um lobista para fazer nada. Então, tá. Bom, nós começamos a falar de um sistema de cobrança de propina da Secretaria de Obras. Depois o senhor mencionou que isso não era o núcleo central, que existia um sistema maior na sede do município, na prefeitura. Eu pergunto, o prefeito que discutia essa questão, favorecimento de empresa, pagamento, percentual, na sua frente, o senhor participava disso? No caso no caso de pedir, né, ajudas, né, em relação à campanha eleitoral, sim. Em alguns momentos eu estava presente, né? Mas em relação ao que eu falei da ambiente de escolha de empresa, mesmo ambiente, está adiantando que a sua empresa vai ganhar a licitação. Mesmo ambiente. Então a sua empresa vai ganhar a licitação que ainda não saiu e no mesmo ambiente fala da contribuição para a campanha. Não falava assim claramente ali em 2000, por exemplo, no caso da Transoeste, como eu dei o exemplo, não falou claramente que assim, vai ter a campanha seria em 2012 que tu já vai me dar, não falava isso, né? Mas o Leandro foi muito claro quando me falou qual era o percentual que era acertado. Muito bem, então, mas o prefeito não sabia que você participava, admitia que você participava dessa intimidade, Sim, do poder, dessas negociações. Ele sabia que vocês, na Secretaria de Obras, lá embaixo, também tinham um esquema próprio? Assim, se não sabia, não se importava? Eu vou fazer a minha leitura. Uhum. Tá? Eu acho que era muito cômodo para ele não saber disso, né? Até porque ele precisava de mim. Ele precisava da gente, para que as coisas acontecessem, né, da forma como era planejado. Então acho que ficou uma coisa muito cômoda. Eu já ouvi em algum lugar, talvez eu tenha ouvido também, até o próprio ex-prefeito mencionar, já disseram que eu nunca pedi propina, não sei se empreiteiras falaram, que ele nunca pediu, que ele nunca não sei o que. Enfim, isso contrasta com o que o senhor está me falando agora, que o direcionamento, favorecimento de empresas, tudo mais, e pedidos de algum tipo percentual de alguma coisa, né, de contrato. As empresas teriam interesse de encobrir algum pagamento ilícito? Por que isso? Será? No caso da Odebrecht eu não sei, porque eu não sei da existência de anexos que tratam desse assunto em relação ao ex-prefeito. Mas isso que o senhor fala agora contrasta com que eu já não sei se eu já ouvi isso. Já ouvi. Ele, inclusive o próprio que hoje é candidato, dizer, não, fulano já disseram que eu nunca pedi nada, que eu nunca pedi propina e tal. Pelo que o senhor falou, o senhor não concorda com essa avaliação? Não concordo porque foi me dito pelo Leandro Azevedo, e eu participei de tudo isso que eu estou falando, dessa montagem dessas grandes obras aí. Bom, é discurso de cada um, a gente não tem que se meter, vamos cuidar da nossa vida. Claro, estou aqui para esclarecer então, as verdades. O senhor não pode afirmar que ele sabia do esquema, mas Não posso. No mínimo não houve a preocupação de... Assim, eu acho que não houve preocupação em se o Ministério Público Federal pesquisar um pouco mais na Prefeitura do Rio de Janeiro, vai ver que não tinha nenhuma auditoria em cima da gente. Assim, qual a auditoria que a Controladoria do município fez realmente de fato em cima da Secretaria Municipal de Obras, né? Exatamente, o que a Corregedoria da Prefeitura criada atua nesse sentido? Porque assim, o único fato que eu me lembro que realmente eu provoquei a corregedoria, provoquei o prefeito para provocar a corregedoria, foi quando houve o caso de Deodoro, né, que houve um bloqueio judicial aqui numa vara de fazenda criminal, que apareceu um desvio, e aí naquela época eu pedi ao prefeito, o negócio tá aí, apareceu, vamos botar a corregedoria em cima disso, entendeu? Foi um fato que eu lembro. Ok. Bom, então, voltando aqui à Secretaria do Ambiente e à Secretaria de Obras, o senhor já falou, essa cobrança de propina não se deu apenas nesse contrato de monitorização da DRT Transbrasil. Em outras obras também vocês fizeram o mesmo procedimento, não é isso? Sim. Tá.
Os representantes da Dynatest participaram desse ajuste de pagamento de boquinha? Não, senhor. Todo Eles não tiveram contato com o senhor? Não. Na verdade, assim, nesse período que eu tive como secretário de obras, eu só estive 2 vezes com o senhor Ernesto, que é uma pessoa assim, que também sempre teve no nosso meio técnico, sempre foi um homem muito respeitado do ponto de vista, uma empresa bem conceituada. E uma vez a gente foi em 2009 ainda, eu ainda era coordenador ainda de obra. Ele foi apresentar o trabalho que eles estavam fazendo na Avenida Brasil de levantamento, que a gente chama de levantamento deflectométrico, né, na pista da Avenida Brasil. Foi apresentar o resultado do trabalho para mim e para outros engenheiros. E depois, eu não me lembro se foi num determinado ano de 2013, 2014, ele esteve na minha sala, levado por um senhor chamado Paulo Assede, que é até sogro do prefeito, e foi me levar para conhecer um trabalho de gerenciamento que eles faziam, acho que era do DENIT até, né, de gestão de pavimentos, né, e na época eu atendi ele, eu vi o trabalho, né, então foi as únicas 2 vezes que eu realmente tive contato com o Ernesto, o Rui e o Éder, que são os três pessoas da Dynatest. Nunca se tratou de nenhum acordo ilícito com eles. Na verdade, a única pessoa que eu conheço da Dynatest é o Ernesto. Essas outras 2 pessoas eu nem sei quem são. Nunca tratou nada de ilícito. Nenhum ilícito. A negociação, o acordo, o pagamento, entrega de dinheiro foi sempre tratada com o Celso Júnior. Exatamente. O Celso Júnior mencionou na época que estava fazendo isso também em nome da Dynatest? Sim. Mencionou que era em nome da Dynatest. Ele disse que estava representando a Dynatest ali em relação ao acordo, né? E depois disso, por exemplo, eu achava até que o Rafael, né, que trabalhava, era funcionário da Dynatest, né? Porque para mim estava sempre em nome da Dynatest. Estava sempre em nome da Dynatest. Eu fui descobrir nos autos, quando eu li os autos, que o Rafael não era funcionário. O Rafael era, na verdade, sócio do Celso, e que eles prestavam algum tipo de serviço para a Dynatest. Então, eu, de fato, assim, para mim, o Celso era ali um intermediário só. Entre a Dynatest e a gente. Tá. Com Vanderlei Tavares não teve nenhum acerto. Não teve nenhum acerto. Tudo somente com o só com o Celso. E eu não acredito que o Celso falava em nome do Vanderlei. Porque, como eu já conheci o Vanderlei, apesar de não ter nenhuma relação de amizade com ele, a gente se conhecia, como eu falei, desde 2008. O Vanderlei, quando pediu uma agenda para mim, dentro das possibilidades, eu atendia ele. Não precisaria passar pelo Celso. Tá. O MP sugere que não havia razão de ser para a participação da TCDI nesse consórcio, que ela não fez nada, que só figurou ali para receber dinheiro. O senhor concorda com isso ou não? Houve alguma coisa? A TCDI trabalhava. Entrou com algum tipo de certificação? Não me recordo, eu não sei dizer se eles entraram com algum tipo de atestação ou não. Mas o senhor não concorda que fosse só figurativo? Não. A TCDI, na verdade, prestava serviço. O Manuel Regota era uma pessoa que estava sempre lá no gabinete, tratando com a Maura. Eu me recordo assim, várias vezes o Manuel está ali no corredor para falar com a Maura, para tratar da parte de gerenciamento em si mesmo, né? Dos relatórios. Assim, realmente, até onde eu sei, a TCDI ela prestava serviço trabalhando. Tá certo. Os valores que o senhor recebeu de Celso Ramos, a título de propina, foram divididos com Wagner? Foram com Wagner? Excelência, os valores, se o senhor me permitir, assim, eu não me recordo quais são os valores. Né? Percentual. Não, percentual eu me recordo que é 3%, mas eu não posso afirmar, assim, não me recordo qual montante. Eles faturaram, acho que no máximo, no nosso período, em torno de 9 milhões de reais, né? O Celso também, nesse meio período, ele saiu, era o meu contato do Wagner, depois ele foi embora, né, do país. Então, assim, eu nunca conversei com o Rafael, eu acho que o Wagner também nunca conversou com o Rafael nesse sentido. E a divisão era aquela divisão que eu falei no outro processo, mas volto a repetir aqui. Eu ficava com 23%, o Wagner ficava com 14%, o Miguel Estima ficava com 14%, a CGO lá também. Estima. A CGO lá, através do Luiz Carlos, ficava com 15%,
e os outros 34 era para aquela outra pessoa que estava acima de mim. Acima de mim, que atualmente é Que atualmente TCE. do TCM. Desculpa, que atualmente é TCM. E a outra contribuição de 1% era para o TCM. Porque Era para o órgão do TCM. era para o órgão, enfim, não importa como seria dividido. Tá? Porque na época essa outra pessoa que atualmente é TCM não estava no TCM, talvez. Na época desse processo em si até estava, entendeu? Desse processo em si, que a gente está falando, até estava já. Mas quando startou, não. Ok. Além disso, os senhores fiscais, Eduardo, Alzamir e Maura, receberam valores também? Eu não sei, eu não tenho essa informação. Não, sim, O Celso Ramos diz que receberam e entregavam no Alzamir. ele nunca me falou isso. O Celso Ramos nunca me disse que entregava para a fiscalização, assim como o Wagner também nunca me contou isso, né? Só relembrando, o Wagner recebia da nossa parte e ele já me dava, já separado o que era meu e o que era dessa outra pessoa que estava acima de mim, porque quem entregava era eu. Somente eu entregava essa outra pessoa. Então é isso que eu posso afirmar. Assim, Então o senhor não, só soube aqui nesse processo que Sim. Maura, Sim. Eduardo Fagundes e Alzamir recebiam dinheiro. Propina. Na época o senhor não soube nada? não, ninguém me falou. Muito bem. Uma coisa que eu não perguntei, o senhor acha? Eu acho que vale assim, esclarecer? o que eu queria esclarecer era isso que eu esclareci, que é importante eu falar isso para a justiça, entendeu? E a justiça está à busca disso, pessoas que queiram corrigir os erros e mudar. E a Claro. justiça não apenas, eventualmente, nos termos da lei, pune erros, mas ela estimula mudanças, né? De quem errou e de outras pessoas à volta que não errem e não cometam, talvez, os mesmos erros. MP, tem alguma pergunta? Tem, senhor. Pois não. Boa tarde, senhor Alexandre. Tá, O senhor disse que o senhor Celso, inicialmente, antes da licitação finalizar, quer dizer, não sabe se a licitação estava na rua ou se a licitação sequer havia sido publicada. Mas ele fez esse contato com o senhor para fazer essa solicitação, que foi objeto de um ajuste e, posteriormente, a empresa efetivamente ganhou a licitação, consórcio formado. Nesse momento, ele falou para o senhor que estava representando essa empresa da Anatest sim, falou. e, posteriormente, ele arcou com os pagamentos que haviam sido ajustados, falando também em nome da Anatest. Sim. Ok. E ele, nesse momento, não mencionou, em relação a esse ponto, não mencionou nada da TCDI. Não, nunca mencionou. Essa solicitação para que a TCDI fizesse parte, foi nesse primeiro momento que o Celso fez o contrato? Não foi no primeiro momento. Eu me recordo que isso foi posterior. Foi, na verdade, assim, o Vanderlei, em algum momento, ele esteve comigo ali, me pediu essa ajuda, né, se podia dar uma força que eles precisavam trabalhar. E aí eu pedi ao Celso, né, falei com ele novamente, pedi para que eles tentassem entender ali. O Celso é uma pessoa muito difícil de relacionamento, o Celso filho, né, o Celso pai. Então eu imagino aí ele que ele não queria de maneira nenhuma que a TCDI entrasse nisso, entendeu? Então eu imagino que o acordo entre eles não deve ter sido tão fácil. A TCDI antes teve também um outro contrato de monitorização que acho que talvez junto com a Concremate. O senhor atuou nesse contrato também, da mesma forma como o senhor atuou nesse Sim. O senhor pediu a quem? Como é que foi isso? Na verdade, ali eu conversei com o seu Mauro Viegas, filho, né, Que é? da Concremate. E o que o senhor falou com ele? A mesma coisa que eu falei com o Celso, né? Na verdade, que ajudasse ele a TCDI a participar do consórcio junto com ele. Isso o senhor Vanderlei havia lhe pedido isso? Sim, que pudesse auxiliá-lo? sim. Exatamente. Isso o senhor fez efetivamente em razão do relacionamento que os senhores tinham político, vamos dizer? Porque não Na era um verdade, sim. relacionamento próximo, Eu não tinha nenhum relacionamento pessoal, entendeu, com o Vanderlei, assim, de amizade, nada disso, né? Até estimava ele, assim, tinha uma empatia por ele, né? Mas no fundo foi tudo assim, porque eu sabia que ele tinha em Brasília ele tinha um caminho grande ali interno, entendeu? Então
na minha cabeça eu achava assim, pô, é melhor deixar ele aí também para não atrapalhar, né, ninguém atrapalha em nada o relacionamento da prefeitura com o Ministério da Cidade, né, principalmente. Né? Entendi. Então não houve um ajuste específico em relação a isso, mas o senhor entendia que favorecê-lo aí nessa inclusão permitiria um bom caminho entre um bom relacionamento da prefeitura e o Ministério da Cidade. Perfeitamente. O percentual o senhor não fixou mesmo, quer dizer, poderia ser qualquer percentual, isso foi uma definição entre as empresas. Você fala entre o consórcio? O consórcio. Não, né? Assim, não me recordo de ter fixado nenhum tipo de percentual. O senhor disse que a TCDI efetivamente trabalhou. A pergunta era se a TCDI tinha feito parte disso só para receber o dinheiro. O senhor disse que não, que ela trabalhou efetivamente, mas o senhor só mencionou que viu o senhor Manuel trabalhando. O seu conhecimento sobre a prestação de serviço da TCDI se relaciona exatamente a essa questão do Manuel, ou o senhor sabia efetivamente que ela estava lá, prestava serviço em todos os casos? Eu tinha assim informações ali da Maura que a TCDI estava lá prestando serviço, né? Ela fornecia mão de obra também, né? Ali dentro, entendeu? Então assim, era essa a informação que eu tinha. Eu não acompanhava o dia a dia do contrato, assim, né? Detalhadamente o contrato. Ok. O senhor combinou com o seu Celso como é que ele ia fazer esses pagamentos? O senhor que pediu para ele para pagar diretamente nas mãos do Wagner? Sim. E aí ele passou a fazer todos os pagamentos na mão do Wagner. Nesse caso o senhor não recebeu nada? Não. Só recebia através do Wagner a minha parte e a parte da outra pessoa. Em relação o senhor falou sobre uma solicitação de propina, que o pagamento de propina que o senhor Leandro Azevedo lhe narrou. Mas eu queria saber, o senhor não estava presente quando houve essa solicitação de pagamento de propina? Presente. Isso foi um relato que o senhor Leandro Azevedo fez ao senhor de que havia esse ajuste. Perfeito. Sem mais perguntas, excelência, satisfeito. As defesas querem fazer perguntas? Sim, excelência. Pois não. Boa tarde. Meu nome é Bernardo Fenelon. Boa tarde, excelência. Boa tarde, doutor. Meu nome é Bernardo Fenelon, eu sou advogado do senhor Vanderlei Tavares. E, na verdade, eu só gostaria de repassar alguns trechos que o senhor já esclareceu, só para que fique claro para a defesa. Peraí, doutor. Esse interrogatório são longos. Está esclarecido? São, o senhor quer esclarecer de novo? São 4 perguntas, excelência. Não, tudo bem. Só para que fique um pouco claro. Não, sim, não. Mas é uma questão, são questões importantes. São questões importantes. Em algum momento de todo o seu relacionamento com o senhor Vanderlei Tavares, ele já lhe ofereceu ou requisitou qualquer tipo de vantagem indevida? Não, senhor. Em algum momento, o senhor Vanderlei Tavares já, de alguma maneira, ameaçou atrapalhar qualquer questão da sua responsabilidade em Brasília? Não ameaçou, não. Pelo contrário, ele, na verdade, ele levava... A gente ia em Brasília nos gabinetes assim, de alguns técnicos, né? E a gente tinha sempre uma empatia muito boa com os próprios técnicos. Claro. Quando o senhor menciona que de alguma maneira houve um favorecimento, uma ajuda para que a TCDI participasse do consórcio, houve algum ato específico de direcionamento desse consórcio? Direcionamento? Sim, para mim houve quando, na verdade... eu converso com o subsecretário Wagner, peço a ele que informe a Maura para que nas avaliações ali do edital, né, e também das notas técnicas, eles ajudem a... Mas o senhor se recorda de qual quesito? Não, Seria... não me recordo. Quesito específico, não. Bom, são essas as perguntas, excelência. Ok, muito obrigado. Tudo bem, senhor Alexandre? Tudo bem. Pela defesa dos senhores Ernesto, Rui e Edson da Dynacast.
O senhor disse, já deixou bem claro que o contato foi sempre com o Celso e que explicou os únicos contatos havidos apenas com o senhor Ernesto. Qual que era o conceito da Dynatest no mercado? Era um conceito de uma empresa que prestava bons serviços, né, serviços técnicos adequados ao objeto do que era proposto na licitação. O senhor sabe se nesse caso específico do monitoramento da BRT Transbrasil os serviços foram prestados? Sim, eu participei de várias reuniões ali com o Rafael, que eu achava que era até funcionário da Dynatest, nas reuniões de gerenciamento, e sempre tive um bom retorno, né, vamos dizer assim, daquilo que era solicitado pela gente. O senhor falou que recebeu valores indevidos por parte do senhor Celso e que não se recorda exatamente o montante. O senhor se recorda mais ou menos a frequência, quando que esses valores eram pagos? Verdade, só para esclarecer, o Celso ele entregava isso ao Wagner, e o Wagner às vezes juntava isso em algumas, né, juntava e me dava numa determinada época, entendeu? Uma única vez. Eu não sei a frequência que o Celso entregava isso ao Wagner. Perfeito. O senhor sabe se o pagamento era feito contra medição, contra pagamento? Sempre contra medição. Nada adiantado. Nada adiantado. O senhor sabe quem eram as empreiteiras responsáveis pela obra, não pelo monitoramento, pela obra do BRT Transbrasil? Sim, as empreiteiras eram um consórcio liderado pela Odebrecht Engenharia, que participava Odebrecht, OAS e Queiroz Galvão. O senhor sabe que o senhor Celso Ramos Júnior, pelo menos segundo ele afirma, tinha uma relação espúria com a empresa OAS, em que ele fazia geração de valores em espécie para essa empresa? Na verdade, assim, para mim foi um grande choque quando eu fui preso pela segunda vez e vi a denúncia, descobri que ele se prestava a fazer caixa 2 para essas empresas. Até quando eu vi caixa 2 no Peru, eu fiquei abismado com aquilo, entendeu? Eu não tinha essa noção do que ele fazia. O senhor sabe qual que era o valor de contrato da construção do BRT Transbrasil? Em torno de, se não me falha a memória, em torno de 1 bilhão e 400 milhões de reais. E o valor de contrato do monitoramento? 26 milhões de reais. Para o pagamento das construtoras, das empreiteiras que construíam o BRT Transbrasil, era um pré-requisito que fosse feito o monitoramento? Era um pré-requisito dos órgãos financiadores. Tanto o BNDES quanto a Caixa Econômica Federal, eles tinham um pré-requisito da gente fazer a monitorização e aí, através da nossa unidade executora local, mensalmente, trimestralmente, semestralmente, apresentar os relatórios de acompanhamento do financiamento e o relatório de acompanhamento físico também das obras. Alguma vez o senhor Celso Júnior se dispôs a colocar o senhor em contato direto com as pessoas da Dynatest? Não. Ou seja, para o recebimento das empreiteiras, incluindo a OAS, que tinha uma relação espúria com o senhor Celso Ramos Júnior, para o recebimento pela obra, era necessário que que houvesse um andamento célere dos relatórios, da análise dos relatórios do monitoramento? Não, acredito que não. Os relatórios, na verdade, era por conta das parcelas de financiamento que seriam liberadas para a prefeitura. Mas quem fazia o pagamento, né, da obra em si era o Tesouro Municipal, entendeu? Antes mesmo da Caixa liberar o financiamento? Não, normalmente isso era casado, né? O pagamento ele acontecia, o Tesouro enxergava a Caixa fazer o depósito na conta daquela conta específica, e a partir do momento que ele enxergava isso, ele colocava a contrapartida e era possível fazer o pagamento ao consórcio que estava construindo a obra. Mas assim, só para deixar claro também, eu não me recordo em nenhum momento de ser condição sine qua non da Caixa de você ter um relatório na mão para liberar uma medição de obra, entendeu? Essa medição de obra de financiamento, mensalmente, ela era acompanhada por um engenheiro da Caixa. Então ele fazia uma visita na obra, nessa visita da obra ele recebia da fiscalização todas as informações que ele queria, e aí sim, a partir dessa visita na obra, é que a Caixa dava a liberação do repasse dos recursos, né, do repasse do recurso daquela medição. O senhor sabe se a Dynatest era paga em dia? Sim. O consórcio da Dynatest? Nossa, a Dynatest, como todas as empresas da prefeitura, não paga em dia. O sistema de pagamento da prefeitura era muito... O senhor não sabe que houve um atraso de 10 meses e que há um saldo em aberto de 3 milhões em relação a esse consórcio?
O senhor foi cobrado alguma vez pelo senhor Ernesto? Não, nunca fui cobrado por nenhum tipo de atraso de pagamento, nada disso. Nem mesmo pelo Celso? Nem mesmo pelo Celso. Você me pergunta. Alguma outra visita? Boa tarde, Boa tarde. senhor Alexandre, boa tarde. Senhor Alexandre, o senhor referiu a senhora Maura. A senhora Maura foi uma servidora, trabalhou com o senhor na prefeitura. Ela era uma funcionária dedicada, uma pessoa trabalhadora? Sim, fui eu que, na verdade, levei a Maura para trabalhar comigo, né? A Maura não era da Secretaria de Obras, era da Secretaria de Habitação. E aí, em 2009, quando eu fui trabalhar na Coordenadoria Geral de Obras, eu chamei a Maura para a gente montar exatamente essa unidade executora local e pela confiança no trabalho que ela também já exercia na Secretaria de Habitação. Né? Era uma servidora correta, trabalhava corretamente? Sem dúvida, não tem nenhuma queixa do ponto de vista técnico, diligente, não tem nenhuma queixa contra a servidora. Perfeito. Ela respondia a quem? Ao senhor diretamente? Ou ela respondia a mim, sim, ou ao próprio Wagner nos momentos também que eu não estava presente, entendeu? Porque minha agenda era muito atribulada, então às vezes ela não conseguia conversar comigo. Perfeito. O senhor fez referência aqui também a esse relatório, né, que era o relatório que seguia para a Caixa Econômica. Era isso então, o relatório que era recebido na UEL não era decisivo para que a Caixa liberasse os recursos para a Prefeitura. Na verdade, a Caixa Econômica tinha uma equipe técnica que visitava a obra e, a partir dali, ela constatava o andamento da obra e liberava os recursos de acordo com a programação orçamentária. Sem dúvida, acho que assim, no meu conhecimento, na verdade, a condição principal para a Caixa liberar, só esclarecendo assim, a liberação de financiamento é diferente de liberação de orçamento geral da União, né? Uma liberação, às vezes, quando vem de recurso do AGU, que a gente chama, é uma liberação direta, acontece de uma única vez. Financiamento não, é medição por medição. Então, cada medição dessa, a equipe da Caixa ia na obra, fiscalizava, tirava todas as dúvidas, a fiscalização prestava esclarecimento e, a partir daí, se tudo estivesse correto, era liberado o financiamento, o financiamento daquela parte da medição para a conta do Tesouro, e a partir daí se fazia o pagamento para o consórcio, para a empreiteira. Perfeito. Em todo esse tempo que o senhor trabalhou com a Maura, o senhor conheceu algum fato que lhe desabonasse a conduta enquanto servidora? Não, só fui conhecendo os autos aí desse processo. Perfeito, muito obrigado. Senhor. Mais alguma defesa? Posso encerrar? Só queria para esclarecer um ponto que acabou sendo trazido tanto pelo Celso Pai quanto pelo Celso Filho, que é colaborador, e Celso Pai testemunha de acusação, com relação ao contrato de execução do projeto executivo do asfalto liso, que apesar de não ser objeto dessa denúncia, foi trazido aqui, né, na presença de Vossa Excelência. Eu gostaria que o senhor esclarecesse se efetivamente o senhor recebeu o que ele alega que o senhor tinha recebido com relação a 10%. Não. Eu, na verdade, sim, só recebi em relação à Danatest nesse fato do contrato de monitorização. Você não participou de nenhum Não participei de nenhuma. O que eu participei de acordo com o Celso Júnior foi na questão dos materiais que ele fornecia. Agora, se ele me representava junto... O material que o Celso Júnior vendeu como subcontratado exatamente. Cálculo 1 é cálculo 2 e o senhor recebeu... Recebi. Agora, para a prestação de projeto que a Dynatest tenha sido contratado tanto pela prefeitura ou pela... envolvendo a Dynatest. Não sei esse caso... dele, da importação do produto lá que ele representava. Isso. Realmente recebeu, recebi. Aquele que eu já falei que é R$1 por metro quadrado. Não teve nada a ver com a Dynatest. Nada a ver com nem com a Dynatest, nem com nenhuma outra, com detalhamento de projeto, né? Diretamente com ele e não precisa. Eu acredito que isso é assunto dele direto com as próprias construtoras em relação à execução de projeto. Porque, assim, é notório que o pai do Celso, o pai do Celso Júnior, é quem fazia os projetos. Eu nunca escutei. Para mim, o Celso era economista. Eu só fui descobrir que o Celso também era engenheiro, apesar de sempre ter conhecimento com ele, quando eu li a peça da denúncia. Eu sempre tive na minha cabeça que o Celso era economista porque ele sempre falava de mercado financeiro. Nunca falava de
projeto de pavimentação. Agora, o pai dele, sim, era um dos maiores experts de pavimentação do Brasil. Né? Tá, era isso que eu estou aqui Essa questão. Pode encerrar, por favor.